Você pode aplaudir Jesus. Deus é bom. Você está feliz de estar aqui nesse dia? Que bom. Para você que não me conhece, eu me chamo Vinícius, eu tenho 39 anos, sou um dos pastores dessa casa, amém? Vocês me recebem, gente? Já estou em Lagoinha há 21 anos. Há 16 anos pastoreei no Brasil, na Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte. E há 5 anos temos servido ao Senhor em Orlando, ao lado do pastor André. Hoje me acompanha a minha família, que está aqui comigo. Minha esposa, minha filha. Fica de pé, meu amor, por favor. E vira lá para todo mundo ver a Valentina. Olha pro pessoal. Vem cá com o papai, vem papai. É o meu grudinho, gente. Vocês viram como parece com o pai, gente? É a cara do pai, né? Mas é a inteligência da mãe, graças a Deus. Somos casados há quase 7 anos. Valentina está quase completando 1 ano e 7 meses, amém? Os pretendentes aí podem entrar na fila, amém? Eu já estou orando por vocês, no caso assim. Vai lá, mamãe. Quer falar oi pro pessoal? Não. Tá bom. Não, hoje não. Bom, Lucas 15, versículo 1 fala assim: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, não a coloca alegremente nos ombros e vai para casa, e ao chegar não reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida? E eu digo que da mesma forma haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e vai à casa procurando atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque encontrei a minha moeda perdida. Assim eu digo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte na herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo então reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo de forma irresponsável. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai, e estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai,
eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e ele foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo, e esse lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, ficou enfurecido e não quis entrar. Então seu pai saiu e, insistindo com ele, dizia: filho, vamos entrar. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, nunca desobedeci uma das tuas ordens, mas tu nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, não meu irmão, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e ele foi achado. Alguém pode celebrar Jesus? Aleluia! Senhor, essa é a tua palavra. Deus, que prazer estarmos diante dela mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo testemunho que a Escritura dá do teu amor, do teu coração. Senhor, ao lermos as palavras desse texto, o nosso coração já é incendiado, nosso coração, ele já começa, Senhor, a ser aquecido, porque as Escrituras testemunham de Jesus, do teu amor. E é tudo isso que precisamos, é tudo isso que desejamos. A nossa oração é para que diante da tua palavra, Senhor, nós possamos nos apresentar como ela merece ser recebida, com o coração aberto, com olhos abertos, ouvidos inclinados na direção da tua palavra. E Senhor, eu te peço que no abrir da minha boca, Senhor, o instrumento que o Senhor escolheu para usar nesse dia, somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Gente, eu não sei qual é o título que essa parábola tem no seu texto, tem na sua Bíblia. Normalmente os estudiosos, para facilitar a nossa compreensão, eles separam as porções da Bíblia, né, o que a gente chama de perícopes, em títulos, para você saber mais ou menos qual é o tema central dessa parábola, o tema central dessa passagem, para que ao lê-la, você possa saber a que ela se refere, sobre o que ela está falando. E às vezes eles ajudam, e às vezes não ajudam. Essa parábola é um exemplo. Por quê? Porque na maior parte das Bíblias, o tema que se dá a essa parábola, esse conjunto de parábolas, é a parábola do filho pródigo. Sim ou não? Quantos tem esse título aqui na sua Bíblia? A parábola do filho pródigo. A maior parte de vocês tem esse título, a parábola do filho pródigo. Porque a ideia que se dá é que a intenção de Jesus ao contar essa parábola era falar da pecaminosidade do filho que saiu de casa, como ele sofreu por causa das suas escolhas erradas, como o pecado traz consequências severas para alguém que decide andar longe de Deus. Mas não é esse o tema central da parábola, irmãos. Não é para isso que Jesus estava contando essas histórias. A gente sabe isso por quê? Porque no começo do texto, Jesus é interrogado por um grupo específico de pessoas. Ele estava conversando com publicanos e pecadores, mas no meio dessa conversa, um grupo específico interroga Jesus. E que grupo específico é esse? Os religiosos. Os religiosos, ao verem Jesus sentando com publicanos e pecadores, começam a questionar: que tipo de homem é esse? Como é que esse homem pode pensar ser de Deus? Como é que esse homem pode pensar que ele é um representante de Deus? Ele não pode ser um representante de Deus. Olha que tipo de pessoa ele está sentado.
Ele senta com publicanos e pecadores. E de acordo com o Salmo 1, a gente sabe que um homem justo jamais se sentaria com esse tipo de gente, né, gente? O Salmo 1 fala assim: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, não se atém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então os fariseus, olhando para aquela postura de Jesus, diziam: como é que ele pode ser de Deus se ele desrespeita uma ordem clara que está nas Escrituras? Vale lembrar, irmãos, que não era Jesus quem sentava com os pecadores, mas os pecadores que sentavam com Jesus. Porque quem ditava o rumo da conversa não eram os pecadores. Quem ditava o rumo da conversa era Jesus. Eram os pecadores que eram atraídos a Jesus, e não Jesus que se deixava levar pelos pecadores, amém? Mas fato é que Jesus tem um desejo, tem um prazer diferente. Ele ama estar com gente complicada. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Amém, irmãos? Jesus ama estar com gente difícil, com aquele tipo de gente que ninguém quer estar. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? E não é difícil perceber isso. É só você olhar para o seu lado, amém? É só você se olhar no espelho. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Jesus ama aquele tipo de gente que ninguém ama. Ele ama os fracos, os pecadores. Vede, pois, irmãos, diz Paulo em 1 Coríntios: não foram os muitos de nobre nascimento, os poderosos que foram escolhidos. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Ele escolhe as coisas desprezíveis para confundir aquelas que parecem ter valor, e aquelas que não são para confundir aquelas que são, a fim de que nenhuma carne se glorie na presença de Deus. E aí Jesus começa a contar essas histórias para explicar o porquê de Ele abrir espaço na sua mesa para esse tipo de gente que era desprezado pelo sistema religioso de Israel, ilustrado aqui pelos líderes religiosos. E Jesus começa a dizer que Ele abre espaço na sua mesa para esse tipo de gente, porque o coração de Deus, o coração paterno de Deus, é voltado na direção daquele que está perdido. Por que Jesus abre espaço na sua mesa para esse tipo de pessoa que ninguém queria estar na companhia? Porque o coração do Pai está voltado na direção daquele que está perdido. O coração de Deus, o Pai, está voltado na direção daquele que precisa ser encontrado. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: Deus é Pai de pecadores. Deus também é Pai daqueles que estão perdidos. Deus também é Pai daqueles que necessitam ser encontrados pela graça. Deus também é Pai daqueles que precisam ser resgatados pelo seu amor. Deus é Pai de pecadores. E Ele diz: mas não seria óbvio perceber isso? Olha para o exemplo de vocês, né? É como se Jesus estivesse dizendo: pensa num pastor de ovelhas que tem 99 ovelhas e perde uma. Ele fica satisfeito com as 99 e despreza que se perdeu? Não! Vocês fazem isso. Quando vocês têm 99 ovelhas, vocês não ficam satisfeitas com as 99. Vocês têm 100 ovelhas, vocês não ficam satisfeitos com as 99 e deixam para lá que se perdeu. Não, não. Vocês vão atrás dessa uma que se perdeu. E quando vocês encontram, vocês tomam nos braços, põem nos ombros e traz de volta para casa. E quando vocês chegam, vocês não celebram a ovelha que foi encontrada? Não é assim como uma mulher que tendo 10 dracmas perde uma. A dracma simbolizava um dia de trabalho, ou seja, 10 dias trabalhados e uma moeda se perdeu. Aquela mulher poderia pensar: eu tenho 9 ainda, não importa que está perdida. Mas não é assim que vocês fazem. Vocês vão atrás dessa uma que se perdeu, viram a casa de cabeça para baixo, move os móveis para lá e para cá, e não importa o esforço necessário para encontrar essa dracma, vocês se dedicam a isso. E quando vocês encontram, o que é que vocês fazem? Vocês celebram, vocês se regozijam, vocês ficam felizes. Não é assim como um pai que tem 2 filhos, e um dos seus filhos pode se perder, passar muito tempo longe, mas o pai, tomado de amor, fica ali aguardando, olhando o horizonte, até encontrar a silhueta do filho, que ao voltar,
o pai não espera ele vir até a porta da casa para recebê-lo. Não, o pai sai ao seu encontro, correndo na sua direção, e quando o vê, o abraça, o beija e celebra o seu retorno. Não é assim que vocês fazem? Pois bem, se vocês sabem celebrar o retorno do que estava perdido e foi achado, se vocês sabem celebrar a dracma que estava perdida e foi encontrada, se vocês sabem celebrar a ovelha que estava perdida e foi encontrada, Deus é pai de pecadores. O coração dele está voltado na direção daquele que está perdido. Mas a pergunta é: quem é o perdido? Porque poderia parecer que o perdido do texto são apenas os pecadores, os publicanos. Ou seja, quem é o perdido? Não, o perdido é aquele que a sua vida ilustra a perdição na qual ele se encontra. O perdido é aquele que nós podemos olhar para a sua prática de vida e constatar: essa pessoa não pode ter um relacionamento com Deus, ou talvez Deus não queira ter um relacionamento com essa pessoa, afinal de contas, olha como está a vida dela. Mas Jesus vai dizer que tão perdido quanto esse, que a sua vida ilustra a sua perdição, está o religioso. Aquele que pensa que é suficiente na força do seu braço para ser agraciado por Deus. Aquele que pensa que a sua religião dá a ele parâmetros para julgar outras pessoas e sentir-se superior a elas. Aquele que pensa que a sua religião pode fazê-lo ser aceito por Deus. Esse também está tão perdido quanto o outro. Porque na história, irmãos, não era apenas o filho que saiu de casa que estava perdido. O filho que ficou em casa também estava perdido. E perceba, ele ainda não tinha entendido que era filho, porque pensava que era o seu mérito e os seus esforços que poderiam dar a ele acesso à herança. Irmão, presta atenção: ninguém tem acesso à herança por aquilo que faz, mas por direito de filho. Oh, pelo amor de Deus. Irmãos, o que me faz ser digno da herança que os meus pais vão me deixar, não é o que eu fiz ou deixei de fazer. O que eu faço é a gratidão. O que eu faço é o reconhecimento da importância. O que eu faço é uma dívida de honra. Mas o acesso à herança tem a ver com o fato de eu ter o sangue. O que me faz ter acesso à herança é o fato de eu ser filho. Mas esse filho, não compreendendo o coração do pai e não compreendendo o seu lugar na família, pensava que poderia comprar o amor do pai. E pior, o seu procedimento julgava ele, dava a ele o direito de julgar e dizer que o outro filho, o outro irmão, não tinha direito mais de voltar. Ou seja, estava tão perdido quanto aquele que havia saído, só que um estava perdido fora da casa e o outro estava perdido dentro da casa. Irmãos, quantas vezes nós não estamos perdidos dentro da casa? Porque a bem da verdade, irmãos, é que todos nós temos um pouco desses dois filhos dentro de nós. Se nós não estamos perdidos numa vida de independência, nós estamos perdidos numa vida para tentar provar para Deus que não somos merecedores do seu amor. E ao invés de nós nos dedicarmos em amor a Deus, pelo bem, pelo seu caráter, por aquilo que Ele é, nós ficamos tentando, por meio dos nossos méritos, comprarmos o amor de Deus com os nossos feitos. Mas sabe o que é impressionante? É que o pai não estende o seu amor apenas para o filho que estava do lado de fora. O pai também estende o seu amor para o filho que está perdido lá de dentro. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa onde você está perdido, se perdido fora da casa ou se perdido dentro da casa, o pai vai ao seu encontro, porque o pai tem um coração voltado na direção dos perdidos, dos pecadores. O mesmo pai que saiu da casa para receber o filho que estava voltando, foi o mesmo pai que deixou a festa de lado para ir ao filho cheio de raiva do lado de fora, olhar para ele com olhos cheios de amor e dizer: meu filho, você está sempre comigo.
tudo que eu tenho é seu. O pai não ficou na festa pensando: ah, esse menino é um ingrato. Não. O mesmo amor que o levou à porta e a correr na direção do outro foi o mesmo amor que o levou a dizer para o filho que havia voltado: filho, espera só um pouquinho, porque seu irmão está lá fora, eu também preciso resgatar ele, eu também preciso trazer ele para dentro, ele precisa fazer parte disso aqui que está acontecendo. E ele vai ao encontro do filho mais velho. Deus tem um coração voltado para o perdido. Deus ama o perdido. Imagina, irmãos, imagina essas pessoas que talvez ouviram uma vida inteira o discurso religioso dos fariseus dizendo que Deus tinha raiva deles, que Deus estava zangado com eles, que Deus não queria de maneira nenhuma que eles estivessem perto dele na mesa. De repente Jesus olhar na direção daquelas pessoas, no meio daquele grupo de religiosos, e dizer: não, Deus não está com raiva de você, Deus tem um coração compassivo e misericordioso. Eu estou abrindo espaço na minha mesa porque o Pai também abriu espaço na mesa dele para vocês. Mas ele não diz apenas isso, ele também diz que o coração de Deus não apenas está voltado na direção do perdido, mas o Pai não mede esforços para resgatar isso que está perdido. O Pai não mede esforços para resgatar aquele que se perdeu. Em primeiro lugar, porque o pastor, ele estava disposto a deixar 99. Irmãos, você consegue imaginar o prejuízo que esse homem poderia ter por deixar 99 e ir atrás apenas de uma? O prejuízo talvez poderia ser muito maior, sim ou não, queridos? Desprotegidas, sim, guardadas no aprisco, mas cadê o pastor? Mas esse homem não se importa. De alguma maneira, o prejuízo que isso possa ter, se uma está perdida, eu sou capaz de ter o prejuízo das 99 para resgatar aquela que se perdeu. Mas não apenas o prejuízo das 99 ovelhas. Pense na mulher que estava atrás da dracma perdida. 10 dracmas, uma perdida. A Bíblia diz que ela não apenas revirou a casa. Mulheres entendem muito bem isso aqui, amém? Fazer uma faxina, revirar a casa. Mas a Bíblia diz mais, diz que ela precisou iluminar a casa. Só que naquela época não tinha energia elétrica, não era só bater no interruptor e as luzes se acendiam. Para você ter luz na casa, você precisava de óleo, custava dinheiro. E lamparina não era um instrumento que todo mundo tinha em casa, só os ricos. Ou seja, ou ela tomou emprestado ou precisou alugar. Então você tem o custo do óleo, o custo da lamparina, fora o custo da mão de obra do trabalho. E sabe o que diz o texto? É que depois que ela encontrou a dracma, o que ela fez? Deu uma festa. Ou seja, se aquela dracma valia alguma coisa, o valor foi gasto aonde? E talvez até mais, irmãos, porque ela chamou as amigas, os vizinhos e disse: vamos nos alegrar. Talvez o pessoal olhou e falou assim: mas minha filha, você perdeu uma, vai gastar 5? Ela: não tem problema, é melhor a festa gastando do que a falta de celebração na perda. É melhor a festa gastando do que a falta de vida na perda. E o pai do filho pródigo, que ouviu o filho dizer: pai, me dá minha parte na herança. Gente, para nós parece assim muito tranquilo ouvir um negócio desse. A gente vive no Ocidente, século 21, né? Às vezes pais, até para facilitarem aí, para filhos não terem atritos, já reparte a parte antes, faz ali, né, o documentário, né, e tal, e já deixa tudo certo. Mas no Oriente Antigo, em que Jesus está situado, ouvir um negócio desse era como ouvir o filho mais novo dizer assim: pai, eu não aguento esperar mais a tua morte, morre logo. Morre logo para que eu tenha acesso à minha herança. Morre logo porque eu quero cuidar da minha vida. Morre logo porque eu quero fazer alguma coisa. E o pai, mesmo sendo desonrado, vivo na presença do filho, decide dar a ele a liberdade que ele está pedindo. Irmão, você consegue entender
que o pai não cerceou o direito de escolha do filho, e nem os direitos que ele precisava, os recursos que ele precisava para gastar de forma dissoluta. Às vezes a gente acha que Deus, para nos livrar de viver uma vida de rebelião, Ele vai cercear o nosso direito de liberdade. A gente fala assim: Deus, tira de mim, faz isso. E Deus não vai fazer, irmão, porque na verdade Ele quer saber o que você vai fazer com a sua liberdade. Na verdade Ele quer saber se você vai usar a liberdade para dedicar mais a sua vida a Ele, ou se você vai usar a liberdade para caminhar para longe dEle. Liberdade é um direito que Ele te deu e Ele não vai revogar isso. O pai disse ao filho: você quer ir, você tem direito, você quer a herança, eu te dou o seu direito. E o filho partiu. E a Bíblia diz que depois de muito tempo, depois de perder os seus bens de uma forma terrível, com prostitutas, amigos, festas, bebedice, orgias, a Bíblia diz que uma fome assola a terra, ele fica sem falta, ele fica escasso, com falta de tudo. Não havia nada nas suas posses, no seu pertence, ao ponto desse menino agora, como um bom judeu, saber que a profissão mais desprezível que um judeu poderia ter é cuidar de porco. Mas era o que havia sido dado a ele, e ele desejava comer a comida que os porcos comiam. A Bíblia não diz que ele comia, ele desejava. E aí talvez olhando para aquela situação, esse menino começou a pensar. E a Bíblia diz que ele pensou: cara, o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, até os servos têm pão à vontade. Às vezes a gente acha que o que fez o filho voltar era a consciência da fartura da casa do pai. Não, irmãos, o que fez o filho voltar é lembrar que o seu pai era bom. O que fez ele tomar a decisão, talvez mesmo diante da vergonha, talvez mesmo diante da condenação, foi pensar: cara, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu não mereço, mas na casa do meu pai até os servos têm pão à vontade. Meu pai é bom. E se eu voltar, mesmo que ele não me receba com honras, ele vai me tratar bem, porque o meu pai é bom. E foi a bondade do pai que tocou o coração daquele menino num estado degradante, para dizer: voltarei ao meu pai e direi: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas se o Senhor me tratar como um servo. E ele voltou. Só que ao vê-lo no horizonte, muito diferente do que ele imaginava, o pai que o aguardava dia após dia, ao perceber sua silhueta no horizonte, o pai correu na sua direção. Segundo a tradição judaica, isso era uma desonra para um homem de família, um homem de respeito, jamais iria se expor a isso. Mas, irmão, presta atenção, o pai não estava se importando com a sua desonra, o filho era mais importante do que a sua reputação. O filho era mais importante do que o seu status, do que as outras pessoas pensariam sobre ele. E o pai correu, o pai correu, o pai correu. E quando chegou perto dele, não veio a ele com um discurso moralista dizendo: por que você fez isso? Não, o pai o abraçou e o beijou, o abraçou e o beijou, e começou a gritar: troquem a roupa dele, coloquem calçados nos seus pés e um anel no seu dedo, porque esse meu filho estava morto e ele reviveu, ele estava perdido e ele foi achado. O pai não mede esforços para alcançar o perdido, e a prova disso, irmãos, é a cruz. Jesus não se importou de deixar a sua glória, o seu lugar de honra direito de Deus Pai, se sujeitar à condição humana da qual todos nós fazemos parte, e como humano se sujeitar à morte mais vergonhosa e vil, entregando a vida dele por mim e por você numa cruz. Ele não se importou de ficar espiritualmente desamparado, emocionalmente esmagado e fisicamente estraçalhado pelos nossos pecados. O pai não mede esforços. É por isso que você está aqui esse dia, porque o pai não mede
esforços. E por último, o texto diz que o pai não apenas tem um coração voltado para o perdido, e não apenas não mede esforços para alcançá-lo, mas o pai celebra a volta do perdido. O pai fica feliz quando ele vê o perdido voltando. Sabe o que é lindo? É que o texto diz que mesmo longe, o pai não havia perdido de vista o seu filho. Assim como o irmão mais velho, o pai sabia como o seu filho estava e como ele estava gastando o recurso. De alguma maneira o pai procurava, ainda que distante, saber notícias, saber como o seu filho estava, saber se tudo ia bem. Mas para o mais velho isso era um motivo de vergonha. Como meu pai agora pode celebrar dessa maneira, se sabia a maneira como ele vivia? Como é que o meu pai pode agora pegar a herança? E diga-se de passagem, a herança que pertencia a ele, porque a parte do mais novo já havia sido dada, ou seja, o que havia ficado pertencia a quem? Ao mais velho. Era inaceitável para ele pensar que o pai estava pegando a parte dele agora para celebrar aquele que ele sabia que estava vivendo de maneira dissoluta. Olha a maneira como ele vivia, era tão responsável, fazia tudo certo. Mas sabe o que é interessante? É que ao dizer essas palavras, o filho mais velho se denunciou, mostrando que a sua dedicação ao pai não era tanto por amor ao pai, mas pelo interesse de ter a herança que ele desejava. Ele não se dedicava porque ele amava o pai, ele se dedicava porque ele não esperava a hora de poder tomar posse daquilo que ele pensava que era direito dele. Mas o pai, ao olhar para aquela revolta, talvez com olhos brilhando, fala para o filho: meu filho, como não celebrar? Meu filho, como não se regozijar? Esse seu irmão estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Meu filho, você quer que eu fique de braços cruzados? Não tem como fazer isso. Como não celebrar a ovelha encontrada? Como não celebrar a dracma perdida? Como não celebrar um filho que volta que volta a casa? Como não celebrar? E o texto mostra, irmãos, que a razão de Deus celebrar aqueles que voltam, ou o perdido que volta, é uma só. É porque Deus anseia que o amor dele seja correspondido. Amar é um verbo transitivo, é um verbo de transição, ou seja, é um verbo que requer resposta. Ninguém ama sem requerer resposta. Todos nós, ao expressarmos amor e gratidão por alguém, esperamos de certa maneira que esse amor seja correspondido. O pai queria celebrar a volta do filho para que o filho entendesse: meu filho, eu te amo. E para que esse filho agora, ao entender o amor do pai, percebesse que a coisa mais importante que o pai poderia lhe dar não era tanto a herança ou o lugar na sua casa, mas era o próprio pai. O pai era a parte mais importante. E essa é a melhor notícia do mundo: é que Deus ama pecadores e não se importa de se esforçar para alcançá-los. E quando o alcança, celebra, para que esses pecadores, ao experimentarem do seu amor, possam responder em amor a Ele e amá-lo para sempre. Eu termino esse compartilhar dizendo para vocês que essa história, que nós chamamos a história do filho pródigo, na verdade ela tem 3 filhos. Aí você pode falar assim: 3 filhos? É, 3 filhos. Mas do lado eu só li 2. Mas você esqueceu do filho que está contando a história. Porque você tem o filho que saiu da casa, o filho que ficou na casa, e o filho que está contando a história. E irmão, se o filho mais velho que ficou na casa tivesse o coração do pai, se ele amasse o pai mais do que os seus direitos, se ele amasse o pai mais do que ele tanto desejava, que era a herança, talvez ao perceber o pai sofrendo naqueles dias pela perda do filho mais novo, ele começasse a ficar com o seu coração pequeno, olhando o seu pai desfalecer em lágrimas todos os dias, olhando no horizonte para ver se de alguma forma o seu filho voltaria.
aquele filho mais velho procuraria o seu pai e diria: pai, eu não aguento mais ver o Senhor sofrendo desse jeito. Pai, eu não posso ver o Senhor todos os dias sentado na porta de casa, olhando o horizonte, esperando se o meu irmão vai voltar. Eu nem sei o que está acontecendo com ele. Pai, se alguma coisa terrível acontecer, como vai ficar o seu coração? Pai, faz o seguinte, me dá a minha herança, mas não é para mim gastar não, é porque eu quero ir atrás do meu irmão, pai. Porque se alguma coisa tiver acontecido com ele e ele precisar de alguma coisa, de pagar uma dívida, eu tenho recurso para fazer isso. Pai, me dá a minha herança, porque eu quero ir atrás do meu irmão. Se esse fosse o coração do filho mais velho, era isso que ele teria feito. Mas irmão, sabe o que é interessante? É que pode não ter sido o coração do filho mais velho, mas era o coração do filho que estava contando a parábola. Porque o filho que estava contando a parábola decidiu descer da sua glória e habitar entre nós, abrir mão da sua herança para pagar o preço, para trazer os filhos que estavam perdidos de volta para casa. Esse é o coração de Deus, esse é o coração de Jesus. Ele não se importou de se esvaziar e habitar entre nós e morrer uma morte vergonhosa, para que eu e você fôssemos resgatados de volta ao coração